Olá, gente, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje, nosso segundo encontro de Direito Penal. Nós vamos dar sequência falando sobre peculato furto. Foi onde nós paramos no encontro passado, peculato furto. Vamos lá, o artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Por que o peculato furto é chamado de peculato impróprio? Por quê? Lembra? Porque o sujeito ativo, que é o funcionário público, não tem a posse desvigiada do bem. Então, o sujeito ativo, que é o funcionário público, não tem a posse desvigiada do bem. Mas ele tem uma facilidade. Ele tem uma facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Ok, gente? Então, o peculato do caput, que nós já estudamos, lembra a apropriação e o desvio, chamado peculato próprio, aquelas duas figuras são classificadas como peculato próprio porque ele tem a posse desvigiada. Tem uma posse desvigiada e se aproveita dessa confiança, viola essa confiança e se apodera do objeto, ou desvia o objeto, a finalidade. Tá legal? Aqui no peculato furto, ele não tem a posse desvigiada, ele tem até contato com o objeto, ele tem acesso ao objeto, mas não tem a posse desvigiada. Mas o que diferencia o peculato furto do furto, da figura comum do furto? O que diferencia é que o funcionário tem a facilidade. O funcionário tem algum tipo de vantagem em relação ao particular, uma facilidade que um particular não tem, ok? Aquele funcionário que furta o bem, sem nenhuma facilidade, como qualquer outra pessoa furtaria, ele responde pelo furto, em que pese ser funcionário. Então, repetindo, nem toda subtração praticada pelo funcionário vai ser peculato. A ideia é essa, nem toda subtração praticada pelo funcionário vai ser peculato. Eu vi uma questão de prova agora, esses dias, do CESP, interessante a questão, que colocava dois funcionários, né, vou fazer aqui uma adaptação da questão para vocês, dois funcionários recebiam um material ou equipamento para fazer uma atividade qualquer, uma determinada missão que eles tinham que cumprir. No término da missão, eles tinham que devolver aquele material lá para o chefe, para o supervisor. O que eles fizeram? Foram dois colegas, um deles falsificou uma guia de entrega, um recibo de entrega do material, e o outro escondeu, guardou, não devolveu, guardou o material que tinha sido colocado à sua disposição para aquela atividade, reteve consigo o material, e um colega falsificou, tinha a letra parecida com a letra do supervisor, falsificou uma guia de entrega, um termo de entrega do material. O que é isso? Isso é peculato furto? Questão do CESP, bem elaborada a questão, bem interessante a história. Não é peculato furto, é furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas. Perceberam? O que não é peculato furto? Porque ele não teve nenhuma facilidade. Olha como é que ele conseguiu subtrair o objeto. Ele recebeu o objeto com uma atividade, na hora de devolver ele não devolveu, ele segurou o objeto, escondeu na mochila, e um colega assinou uma guia falsa para ele mostrar que tinha devolvido aquele objeto. É claro que o supervisor, depois ao conferir ali o retorno do equipamento, viu que estava faltando um equipamento, descobriram que um deles, aqueles dois funcionários tinham se envolvido nessa tentativa, na verdade, de subtração, que nem chegou a se consumar. Ok? Então, percebam, como eles tiveram a mesma dificuldade, até porque eles praticaram uma fraude, furto mediante fraude. Ok? A dificuldade que eles tiveram para furtar o objeto, qualquer um teria. Então, eles não tiveram a facilidade da qualidade de funcionário público. Então, a palavra-chave aí para o peculato furto é valendo-se da facilidade. Então, leia comigo, se você estiver com o seu código aí à mão, dá uma olhadinha no artigo 312. O diferencial está na expressão valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Ok? Então, artigo 312, parágrafo 1º. Valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então, não basta ser funcionário. Além de ser funcionário, ele tem que ter uma facilidade para subtrair. Se ele é funcionário, mas subtrai como qualquer outra pessoa, como esse exemplo da fraude empregada para subtração, então ele responde pelo furto. Furto qualificado pela fraude, pelo concurso de pessoas, mas não pelo peculato.
Tudo bem, gente? Então é essencial a facilidade. Então o funcionário, ele não tem a posse desvigiada, mas ele tem acesso ao objeto. Ele tem alguma facilidade para acessar o objeto. Viola a confiança da administração, não é verdade? Se isso fosse um furto comum, a gente poderia considerar um furto com abuso de confiança. Ok? Se isso fosse um furto comum, nós poderíamos qualificar como furto com abuso de confiança. O que é um furto com abuso de confiança? É quando existe uma relação especial de confiança entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, e o sujeito se vale desta confiança e tem a facilidade para subtrair. Mas aí ele é um particular, é um furto qualificado pelo abuso de confiança. Perceberam a relação que a gente tem que fazer? No furto qualificado pelo abuso de confiança, o sujeito tem uma relação especial. Por exemplo, uma empregada doméstica que trabalha há muitos anos numa casa. Ela tem a chave, ela sabe o segredo, ela até tem, muitas vezes a família confia, tem senha do cartão. Fulana, vai ali no Hortifruti comprar ali uma, né? Vai lá, vai no mercado ali, porque a pessoa tem a confiança. Então, essa relação de confiança agiliza muita coisa. Então, aquela pessoa que já está há anos numa casa, tem senha do cartão, isso não existe? Não acontece? Senha do cartão, vai lá e compra ali, claro, a pessoa sabe para quem vai dar aquele cartão de débito, é a senha, sabe com quem está contando. Vamos imaginar que essa empregada, num determinado dia, se aproveite dessa confiança e pratique um furto, subtrai a joia, subtrai algum bem ali da casa, abuso de confiança. Perceberam? É um furto qualificado. Transporta essa ideia para o peculato, transporta a mesma ideia para o peculato. Quem é que está abusando da confiança? O funcionário. Valência da facilidade, abusa da confiança, da sua qualidade de funcionário. Ele não emprega fraude. O funcionário do peculato não tem fraude, ele tem um abuso de confiança. Tudo bem? Assim como no caput, como nós estudamos no peculato a apropriação, também não tem um abuso de confiança? Uma relação. Só que ali no abuso de confiança do caput, ele já tem a posse do objeto, posse desvigiada. Então a posse que não tem nenhum controle. Tudo bem? Naquele exemplo que eu narrei do funcionário que devolveu, que o outro estava checando a lista da devolução do material, ora, ali não tem uma posse desvigiada. Ele usou o material na atividade e tinha que devolver para o chefe e tinha um controle da devolução do material. Então, ele não tinha a posse desvigiada, embora tivesse a posse do objeto. Ele não se valeu da facilidade funcionário, mas ele se valeu de uma fraude para tentar subtrair o objeto. Então, é um furto comum nesse caso. Tudo bem? Então, perceberam a relação que a gente vai fazer? Na prova, gente, prova de estatais, cai muito crime patrimonial, prova para a Caixa Econômica, para o BNDES, né? As estatais elas vão cobrar muito crime patrimonial relacionado com crime contra a administração. Lembra da colinha que eu dei semana passada, no encontro anterior, na verdade, quando eu falei do munus e da função pública, lembra? Aí eu dei a colinha lá na apropriação indébita, eu falei assim, vai no artigo 168, tem uma colinha legal, que é usada muito na prova, não que você vai colar na prova não, mas que é usada na prova pelo examinador para a gente diferenciar munus de função. Eu falei assim, olha, o inventariante é um munus, né? O depositário é munus, tem interesse público, mas não é função. Se fosse função, seria peculato, apropriação. Mas, como não é função, é munus, é crime de apropriação indébita só. Tudo bem? Então, essa relação sempre vai existir e o examinador vai brincar, né, de crime contra a administração, crime patrimonial, dentro das semelhanças das figuras. Tudo bem? Agora, volta para o 312, parágrafo 1º, olha o outro detalhezinho aí importante. Ele subtrai ou concorre para que seja subtraído bem, outrem subtraia. Então, percebam, o comportamento do funcionário, o comportamento típico aqui do 312, no peculato furto, diretamente ele subtrai, ou então alguém subtrai com a facilitação dele. Ele concorre para que outrem subtraia. É interessante essa questão. Por quê? Facilitar, concorrer, auxiliar, não seria uma conduta de partícipe? Não é isso? As condutas de partícipe envolvem o auxílio, o induzimento, a instigação, ações fora do tipo penal. Nesse caso, o que o legislador fez? Ele pegou um comportamento que era de partícipe, que é concorrer, que é facilitar, que é de alguma forma auxiliar, e colocou no próprio tipo penal. Então, o funcionário que subtrai diretamente, e mesmo aquele que não subtrai diretamente,
Em vez de você considerá-lo um partícipe do furto alheio, olha que interessante, em vez de nós considerarmos esse funcionário um partícipe de um furto alheio, é o contrário. Ele é o autor de um peculato furto.